Destaque Nacional com Carmen Sestari. Carmen Sestari, o destaque desta manhã de sexta-feira. Pois é, Marquinhos, o mundo acompanha, né? Estarrecido, em suspense, o resgate dos 12 garotos entre 11 e 16 anos, mais o técnico, professor de 25 anos na Tailândia. Eles que, durante um passeio, que era comum eles fazerem depois do treinamento, pelas cavernas ali da Tailândia, foram surpreendidos por uma forte chuva, que está na época das chuvas, e esse é um dos grandes entraves aí para o resgate. Eles foram se abrigar numa caverna e ficaram presos justamente pela inundação das rotas de saída. Isso aconteceu no dia 23 de junho. Depois de uma longa procura, busca, eles foram encontrados no dia 2 de julho por mergulhadores ingleses, né? E numa operação que mobiliza mais de 1.000 pessoas de várias nacionalidades, especialistas técnicos, inclusive especialistas que atuaram em 2013 naquele episódio dos 33 mineiros, né, que ficaram soterrados numa mina no Chile, e inclusive estão participando, orientando nesse resgate. E na quinta-feira, às 2 horas da manhã de quinta-feira, lá na Tailândia, 17 horas de Brasília, de ontem, portanto, e nós ficamos sabendo isso hoje, um mergulhador especialista, ex-integrante da Marinha da Tailândia, morreu justamente quando estava voltando do ponto onde estão os meninos. O trabalho desse mergulhador era levar oxigênio para os garotos, porque no lugar onde eles estão tem um bolsão de ar, né? Lá tinha oxigênio, mas é claro que tem oxigênio, né? Mas é claro que eles estão respirando e ali não tem muita entrada de oxigênio, então já baixou para 15% a quantidade de oxigênio na caverna, o que é considerado muito pouco. Então, os mergulhadores, os especialistas, resolveram arriscar e levar oxigênio lá para mantê-los, além de mantimentos e cobertores específicos, proteção específica para esse tipo de situação. Pois bem, esse rapaz estava voltando de uma empreitada dessa. Ele levou oxigênio e na hora que ele estava voltando, ele desmaiou e ficou sem oxigênio e morreu no caminho de volta. É óbvio que isso, né, coloca uma sombra a mais nesse resgate, embora todos ali estejam mantendo o espírito otimista para resgatar, para fazer a operação de resgate desses meninos. E é impressionante porque eles têm três planos, né? Três planos, o A, o B e o C. O plano A é fazer uma perfuração. Só que, gente, eles estão no topo da montanha, que é o lugar que poderia ser perfurado, eles estão 1.000 metros abaixo deste ponto. E tem um infográfico aqui no G1, que é muito, muito esclarecedor. O plano A é encontrar aberturas naturais ou perfurar o solo para retirar o grupo do topo, a partir do topo da montanha. O plano B, que eles já estão fazendo, que é drenar a água da caverna e esperar uma trégua nas chuvas para tirar o grupo. O problema eles estão em época de chuva e dura pelo menos 4 meses, né? E o plano C, retirar os jovens por mergulho nas águas lamacentas. Detalhe, ninguém sabe nadar, muito menos mergulhar. E a gente acabou de saber de um mergulhador experiente da Marinha, foi da Marinha tailandesa, que morreu na volta, aí, passando por esses caminhos que, teoricamente, esses garotos e o técnico teriam que passar. Detalhe, todo mundo se lembra daquele episódio no Chile, né, dos 33 mineiros que ficaram em 2010, isso, não foi em 2013, foi em 2010, presos, né, quase 70 dias, né, numa mina. E foi uma mobilização internacional, deu filme, maravilhoso, tem o Rodrigo Santoro como um dos papéis protagonistas desse filme, maravilhoso, eu recomendo assistir. Só que essa mina lá no Chile, os mineiros ficaram a 600 metros de profundidade, né? Os garotos na Tailândia têm mais 400 metros além desses 600,
como usando como exemplo os mineiros chilenos, né? Então, realmente é um episódio que está chamando a atenção do mundo inteiro. A gente acompanha a agonia, né, dos pais, ao mesmo tempo o otimismo, porque foram encontrados, miraculosamente foram encontrados com vida, né? E aí, agora, a gente acompanha, infelizmente, esse mergulhador morreu na quinta-feira. E a informação que eu tenho, Carmen, e claro, da própria TV, é que são 4 quilômetros da entrada até onde estão essas pessoas, e que os mergulhadores demoram de 5 a 6 horas para chegar. Então são 6 para ir, vamos colocar 5 para chegar, 5 para voltar, 10 horas. Então é bastante complicado, ou seja, até para essas pessoas que têm costume, que são profissionais da área, com muitas dificuldades, imagina então. Marquinhos, eu tive a oportunidade de fazer curso de mergulho, e mergulhei já em mar. E assim, em mar, né, que é aberto, né, que você tem aquele oceano, literalmente um oceano para mergulhar, já te dá batedeira. Agora você imagina numa caverna, a gente vê, os especialistas, eles treinam para isso, né, são testados. Agora pensa, esses garotos já com todo esse trauma, né, de ficar 9 dias sem comida, ser encontrados, é o alívio, mas saber que uma das possibilidades é fazer esse caminho de volta, que especialistas encontram grandes dificuldades. Então, realmente, tomara Deus que essas pessoas que estão atuando lá tenham realmente forças e sabedoria para aguardar a melhor solução. Vamos falar rapidamente aqui. Ontem, né, o ministro Carlos Marum foi... do Supremo, Edson Fachin, acatou o posicionamento da Procuradoria-Geral da República e negou o pedido da Polícia Federal, né, de fazer investigação, né, sobre o ministro Carlos Marum. O Edson Fachin, relator da Operação Registro Espúrio no Supremo, rejeitou um pedido da Polícia Federal para realizar busca e apreensão em endereços do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. De acordo com investigadores, há suspeitas de que Marum mantinha uma relação com a organização criminosa que atuava em fraudes para a emissão do registro sindical da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho. E aí... Carlos Marum, mais uma vez, no olho do furacão, e do jeito dele lá, ele já disse que é culpa da imprensa nacional, e tudo é culpa da imprensa, já reparou? Tudo é culpa da imprensa, né? Mas, enfim, você quer comentar? Olha, Carmen, na verdade, nós estamos em julho, e o governo Temer já vale a aposta, né? Como é que esse governo vai acabar, né? Porque é um enfraquecimento impressionante. Você ter o ministro do Trabalho afastado da decisão do Supremo, decisões raríssimas, o ministro é levado a renunciar, e aí toda essa questão, de novo, volta um personagem, Roberto Jefferson, lá atrás. E a filha dele, né? A herança. Essa coisa do Brasil, dessas falta de transparência na questão da... E das oligarquias tomando conta, e né? Impressionante que todo mundo fala boca pequena, tal ministério de tal partido. Com aí, toda a tranquilidade. Cai o ministro, entra o outro, há uma troca de favores. Vê, há todo um processo, e eu sou sempre otimista, porque a democracia, e só a democracia permite a gente conhecer isso, só a democracia permite a gente, dói a democracia, viver uma democracia traz para nós, porque a gente percebe ao vivo e a cores como é que se dá muitas vezes o jogo do poder, então muita gente não suporta o jogo democrático e fica os saudosos da ditadura, mas o verdadeiro democrata, ele suporta as dores da democracia e vai corrigindo. Agora, é impressionante, em plena era de Lava Jato, com tudo aí, né? Alguns esquemas permanecem. As capitanias hereditárias do poder. Mas o ministro Marum, do ponto de vista, por hora, do ponto de vista legal, ele tem uma vitória parcial, porque a Polícia Federal queria fazer busca e apreensão, a Procuradoria não concordou e o Supremo também não deferiu essa medida. Agora, do ponto de vista político, acaba também ele, que é um ministro forte no governo Temer, também sendo enfraquecendo. Porque, claramente, no governo Temer, o governo Temer faz o papel, digamos assim, do bonzinho, né? Sabe que o Temer foi meu professor.
Na PUC, eu fiz PUC, fiz mestrado na PUC em São Paulo. Na verdade, o Temer só apareceu no primeiro dia de aula, ele era deputado federal. Ele é do mesmo jeito. Isso vai mais de 30, essa história que quase 30 anos, o Temer deu aula para mim no primeiro dia, ele apareceu. Aula inaugural e... Ele era titular da cadeira na PUC de São Paulo. Como ele era deputado federal, ele só aparecia eventualmente e tinha um substituto. Mas ele faz o gênero, e acho que é da cordato, né? Ele faz o gênero, né? Uma pessoa, né? O Marum faz o jogo pesado do governo, né? Ele vai pra bola dividida, é ele que traz o debate pra si, ele até tira o foco do presidente. Ele agora, se as investigações que por hora, insisto, livraram o ministro Marum, mas se por acaso voltarem, ou mesmo que não voltarem, politicamente é mais uma parte do governo que se enfraquece. Exatamente. Um governo que tem 4% de ótimo e bom, a gente até viu uma piada, né? Meu Deus. Você pergunta, quem serão essas pessoas que acham o governo Temer ótimo e bom? Dá para pesquisar, né, Marquinhos? Só para finalizar rapidamente aqui, Marquinhos, colocar, essa madrugada eu recebi o WhatsApp de uma amiga minha, a Tatiana. Ela estava voltando de Cuiabá, foi viajar a trabalho e chegou à noite. Na descida do avião, na pista, uma senhora passou mal e ela mandou um áudio para mim, para a gente poder divulgar aqui no Tribuna Livre, relatando isso. Ela até fala que a filha estava dormindo, que ela chegou de madrugada, então eu vou colocar aqui para vocês. Carmen, tudo bom, amiga? Vou falar baixinho porque a Rafa tá dormindo. Então, acabei de pousar de Cuiabá, agora eu vou ver atrasado, tudo mais. Aí uma senhora me passa mal na pista ali, ó, pra ir pra sala de desembarque. Mais de 20 minutos, ninguém se pronuncia em chamar um atendimento médico emergencial. A Infraero falou que não é obrigação dela fazer isso, que é da companhia aérea, você acredita? A companhia aérea, um monte de porta, pessoas sem autonomia nenhuma. Já falei no rádio para chamar. Enquanto a gente não entrou ali com intervenção de fazer massagem cardíaca, e assim, a senhora ficou feia, viu, Carmen? Nem sei como que vai evoluir. Mas a ambulância chegou aí quase meia hora depois. Você tem noção disso? Ou seja, estamos à mercê de uma prestação de serviço. A gente paga taxa de embarque, paga tudo. Cadê o seguro, né? Cadê um atendimento de qualidade emergencial que assegura a nossa vida? Não tem. É um absurdo, né? Amanhã são as nossas mãezinhas ou até a gente, ou nossos filhos, né? Deus me livre. Meu Deus, que cidade. Meia-noite para tudo, né? Não funciona nada. Tá aí uma situação muito preocupante. A gente sabe que o escritório da Infraero foi desativado aqui, né? Tudo Brasília agora, né? Qualquer necessidade que a gente tenha que falar com a... Aliás, o pessoal do Página Brasil está tentando localizar alguém da Infraero para poder responder, dar até o retorno de o que é que aconteceu, mas um passar para o outro ali a responsabilidade, né? E ninguém entrar. Agora, não tem bombeiro no aeroporto? Então, mas e aí, Carmen, eu não estava lá, e também não tenho a procuração para defender o Corpo de Bombeiros, mas pelo áudio, ela fala que em 20 minutos demorou para alguém acionar e que o bombeiro demorou 30 minutos. Então, o que eu vejo é o seguinte, que em 10 minutos o Corpo de Bombeiros estava lá para atender. Pelo que eu ouvi. Por isso que a gente tem que ter da Infraero. Então, agora, esse negócio, olha, a responsabilidade é da empresa, da companhia aérea. Gente, não, quem administra o aeroporto resolva a situação, independente de quem seja o responsável, pega o telefone, liga. Passei o rádio. Passou o rádio para quem? Porque as pessoas não entram na frequência do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Passei o rádio para quem? Quem é o responsável? Pega o telefone, liga, resolve a situação, depois vê aí a responsabilidade, se é a Infraero, se é a companhia aérea. Agora, o que não pode é meia hora de demora. Eu, pelo que ouvi, parece-me que aí, depois que foi acionado o bombeiro, em 10 minutos chegou, mas só que demorou entre acionar, né, e o atendimento, segundo a amiga da Carmen, 30 minutos. Então, 30 minutos, infelizmente, o que ela destaca aqui é justamente o posicionamento do pessoal da companhia aérea. Que ali ficou, como ela fala, né, umas portas, né? Ou seja, não faziam nada. Aquele robô só sabe o seguinte, né? Pegar, olhar o horário, não sei o que, falar para você, para despachar. Então ninguém cumpre nada além da obrigação. Aí acontece alguma coisa fora do script, e agora? O que eu faço?
Então também precisa estar preparado para isso. Inclusive, esse é o nosso papel, né? Sim. Claro, nós não sabemos os detalhes do evento, mas com responsabilidade que a gente tem aqui agora, levantar o problema, checar os protocolos, como é que tem sido feito. Mas pela fonte, pela Tatiane, que é uma pessoa que eu conheço, é uma mulher esclarecida, sabe? E não iria fazer um relato desse se fosse uma coisa banal. Claro. Então, realmente chamou a atenção dela e aí é que tá, né? De onde você recebe a informação, né? A credibilidade dela me fez colocar no ar isso e para a gente poder apurar e chamar a atenção das companhias aéreas, da Infraero, enfim, do pessoal do aeroporto, para numa eventualidade dessa, agir de maneira imediata. Não importa de quem seja a responsabilidade, imediatamente agir. Porque, na verdade, independente da responsabilidade, tem uma pessoa passando mal e que, se não for atendido rapidamente, pode, inclusive... virar óbito. E aí? Né? E aí? Aí vai ficar depois discutindo, mas eu não fiz porque a responsabilidade não era minha. A família não quer saber de quem é a responsabilidade, quer a solução, a resolução do problema.